Salve, juventude! Mais uma vez estamos aqui com o nosso Pode Tremer, o podcast da juventude do PT e de todas as juventudes. E ao meu lado, minha companheira Nádia. Oi, Fran. Oi, gente. Oi, amiga. Vortemo. A gente não para nunca, né? Não, toda semana que é pra não dar saudade. Exatamente. Novamente estamos aqui. Vortemo, agora ano novo, vida nova. Exatamente. 2025 chegou, gente. Tarda, mas não falha. Tarda, mas não vai. Que seja um ano de muita coisa boa, né? Pro PT, que seja um ano de muita coisa boa pro nosso governo. Ano de PED. Ano de PED. Não tem como dar errado. Por favor. Não só de PED, ano de Congresso Nacional da Juventude do PT. Vem aí o sexto. O sexto ou o quinto? O sexto com a JPT. Lembrando que a galera que ainda não é filiada pode se filiar. Inclusive, quem se filiar esse ano até o dia 28 de fevereiro participa das eleições do PED. Então, se filie-se, gente, vem com a gente. Filie você, sua namorada, sua outra namorada, namorada da sua namorada, filia todo mundo, o bonde todo, pra participar do PED. E, voltando à temática do Pode Tremer, temos um convidado mais que especial novamente por aqui, porque é sempre, né? Sempre. Aqui, o convidado, eles sempre são especiais, bonitos e inteligentes, que é o famoso Partido dos Trabalhadores. E consciente e a favor da democracia. E é só coisa boa, né? Claro, né, querida? Não gente inteligente, olha... Já tá nesse podcast aqui, filha. Não é pouca coisa, dá licença, né? Só os maiorais. E hoje nós vamos falar de diversidade religiosa. Exatamente. Gostamos muito. Diversidade, combate à intolerância. É sobre isso. É um tema que a gente gosta. Exatamente. E quem está conosco nesta semana? Gabriel Salles, que é formado em gestão pública, é filiado ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, militante do movimento Kizomba e do Coletivo de Juventude Negra Enegrecer, coordenador da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito e consultor de advocacy do Instituto de Referência Negra Peregum. Muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado, gente. Bem-vindo! Obrigado, muito bom estar aqui com vocês, podendo conversar um pouquinho desse tema tão gostoso e tão importante, né, para o nosso país. Exatamente, necessário, né, gente? Necessário a gente falar sobre essa diversidade. O nosso país, ele é diverso em diversas questões, né? Ele é diverso em tudo. Não há nada no Brasil que não tenha uma ampla diversidade, um país desse tamanho com tanta gente. E a diversidade é lindo, né? É o que deixa o Brasil mais bonito. É isso. Já pensou se fosse todo mundo igual? Deus Chatice. E o nosso país é uma mistura de tudo e mais um pouco. É uma coisa maravilhosa, né? E que dá certo, né? O suco do Brasil. É o puro suco do Brasil, exato. Puro suco de Brasil temos aqui hoje. É isso. E bora que vamos, então? Posso? Bora. Vou engatar, então, com a primeira pergunta, Nádia. Conta pra gente o que é a diversidade religiosa. O que significa o termo, então, diversidade religiosa? Cara, a diversidade religiosa, ela é a pluralidade das crenças, dos cultos, é a pluralidade religiosa que bota todas as religiões, inclusive, no mesmo chão, no chão da vida mesmo, que tira alguma tentativa de uma religião estar ou querer estar no apogeu, como se fosse o suprassumo da verdade, enfim. Para mim, diversidade religiosa é isso. Inclusive, é muito importante para o nosso Brasil esse contexto de diversidade. Certo. E mais de 80% da população brasileira tem alguma crença, seja ela qual for. Como que essa diversidade religiosa se manifesta hoje nas juventudes brasileiras, que também são tão diversas? Muito diversas. Cara, geralmente tem a impressão de que a juventude ela é muito cética, né? Só que as últimas pesquisas, elas apontam que a juventude, ela não é cética. Ela tem fé, ela tem crença, só que ela se coloca num lugar que as pesquisas dizem lugar sem religião. Por que sem religião? Essa juventude hoje, ela não se enquadra mais e não quer ser enquadrada em instituições religiosas. É uma juventude que tem um trânsito religioso. Então, o que eu quero dizer com o trânsito religioso? Uma hora ela está numa comunidade católica, outra hora ela está numa comunidade evangélica, outra hora ela está frequentando terreiros, outra hora ela está cultuando o daime, sabe? Então é uma juventude que tem um sincretismo. Ela tem o seu perfil de fé. Ela não quer mais
está enquadrado ali dentro daquelas 4 paredes da instituição religiosa. É uma juventude que entendeu que que acredita na realidade, que existe um transcendente, mas que esse transcendente ele não está dentro de um perfil, mas que são vários perfis. Então, se você jogar no Google sobre a juventude e a religião, você vai ver, por exemplo, testemunhos de jovens que estão, por exemplo, tiveram lares católicos, que não estão mais nos lares católicos. E aí, por exemplo, se você perguntar para ela no que você acredita, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, acredito nos orixás, acredito nas energias. Então, o perfil hoje dessa juventude que as pesquisas chamam de sem religião, é esse perfil da diversidade. Então, a diversidade está intrínseca à espiritualidade da juventude, o que é muito bom, porque você vê um movimento, e aí quando a gente traz para as eleições de 2022, extremamente fundamentalista, tiveram peso na votação do Bolsonaro, genocida, mas você vê o perfil de uma juventude que é extremamente diversa e que tem uma diversidade também que impacta na espiritualidade. E essa juventude esteve ao lado da democracia quando elegeu o Lula. Então é muito importante a gente trazer temas como esse sobre a espiritualidade para a gente debater sobre a juventude, porque essa espiritualidade ela está presente na realidade, no dia a dia da juventude, porque é uma juventude, inclusive, que sofreu muito durante os anos do governo do Bolsonaro. É uma juventude que não tinha emprego, que não estava estudando, é uma juventude que precisava buscar no transcendente, inclusive, uma forma de que o sofrimento dela fosse mais sofrível, sabe? Então hoje a realidade e a vivência dessa juventude está dentro dessa espiritualidade. Inclusive, eu me identifiquei muito com essa tua fala também. A primeira coisa que eu pensei foi essa é a Fran. Exato, muito, né, amiga? Isso aí é muito... Ele me resumiu, né? Total. Tu me resumiu. O tema de hoje é Fran. Tu me resumiu muito, porque eu me sinto muito com essa questão de espiritualidade livre. Uhum. Eu tenho as minhas... o meu ambiente de trabalho, mas eu estou trabalhando aqui, mas frequentando aqui, estudando ali, buscando lá. Eu me identifiquei muito com essa fala. Essa é a Fran. Viu? Eu faço parte da juventude. Amigo, com certeza. Eu sou jovem. A idade, ela é só... Eu sei falar do Cruz, mas eu sou jovem. Todo dia é isso, gente. É isso, amiga. Todo dia um trauma novo com o Cruz, com a TV Cruz. Eu vou procurar agora nas séries, vou procurar pra assistir. Por favor, eu vou te mandar, amiga. Vou te mandar. Mas voltando ao assunto, e a questão do Estado laico. O que é esse Estado laico? Que a gente ouve falar. Pois se fala muito Estado laico, mas o que é isso? Cara, o Estado laico, ele primeiro, acho que é muito importante, a separação do Estado da Igreja. Primeira coisa, eu acho que isso aí é o alicerce. Segundo, depois disso, depois que a gente alicerça esse entendimento que o Estado laico, ele vem para separar o Estado da Igreja e as interferências da Igreja nas ações do Estado, então o Estado laico ele vem para proteger, para assegurar o direito fundamental do cidadão e do cidadão de prestar o seu culto da forma que ele quiser. Então, é importante a gente compreender o Estado laico. Por exemplo, o Congresso agora recentemente esteve pautando a PEC do aborto, a PEC do estupro. E aí a gente vê a tentativa da bancada da Bíblia de tentar introduzir os seus pensamentos, os costumes, as suas questões morais, que inclusive aí eu abro um parêntese, que é a compreensão bíblica e teológica deles, porque os evangélicos, aí eu falo como evangélico, que é importante a gente trazer esse lado, eles não são homogêneos, existem os evangélicos que estão resistindo, inclusive, às estruturas fundamentalistas das instituições, assim como vários outros jovens, inclusive, organizações de juventudes evangélicas, o Movimento Negro Evangélico, inclusive, eu indico para a galera conhecer o Movimento Negro Evangélico e a Frente de Evangélicos, do qual eu faço parte, que estão resistindo a essas estruturas fundamentalistas. Então, o Estado laico é importante para a gente entender e combater essas tentativas de ações como reacionárias da bancada da Bíblia, por exemplo. A gente precisa ter bem definido que o Estado tem o seu lugar e a Igreja tem o seu lugar de espiritualidade, que não tem que estar interferindo
na organicidade, nas leis do Estado. A gente precisa ter a liberdade. Então o Estado laico vem para isso, para proteger essas liberdades dessas pessoas, para que, no caso, se ter a PEC do aborto, então as mulheres, inclusive aí a gente está aqui defendendo, inclusive, o direito do aborto das mulheres. As mulheres que quiserem abortar, cara, é o direito delas. A religião não tem que interferir com seus costumes, com seu padrão moral, porque não pode, porque a Bíblia está dizendo que não pode. Mas, a Nádia, você acredita na mesma Bíblia que eu? Não sei. Não precisa acreditar. E a diversidade religiosa está nisso. Vocês não precisam acreditar na minha Bíblia. E tudo bem, é isso. A beleza da pluralidade religiosa está nisso. O Estado laico vem para garantir essa diversidade, essa pluralidade religiosa. Vocês sabem que esses dias eu vi um vídeo no TikTok e de uma pessoa perguntando: mas por que existe uma bancada da Bíblia? Por que existe isso? Na verdade, não é. As pessoas têm a sensação de que é algo formal, de que foi algo criado lá, como, sabe? Que precisa ter, né? Isso, como se fosse algo formal, criado porque precisa ter. E, na verdade, não. Foi um grupo que se reuniu para misturar essas suas questões bíblicas dentro de um contexto democrático, né? E dentro de um contexto não que necessariamente as questões bíblicas, mas as visões deles. Exato, as visões deles especificamente, a forma como eles enxergam o mundo e que interfere no nosso processo democrático. Com certeza, na vida das pessoas. Exatamente. Né? Até nas garantias fundamentais, os direitos fundamentais, né, cara? Tipo, é um retrocesso que eles estão tentando colocar, assim, goela abaixo. E vale a gente explicar para as pessoas que não é algo que foi criado e é formalizado e foi oficializado. Foi uma união de pessoas com a mesma mente fechada, restrita, reversa. Exatamente isso. É importante a gente esclarecer para as pessoas que não é algo que foi determinado, assim como a gente tem a bancada feminina, que é algo criado, determinado para a representatividade feminina. Aquilo aí foi uma junção de uma galera que está retrocedendo, né? Muitas coisas, né? E que tem causado na sociedade uma impressão de que é preciso sempre ter representantes evangélicos. Exatamente. Ou uma bancada da Bíblia, né? Exatamente. O que não é certo. Não é uma obrigação que se tenha. Se tem que ter a pluralidade de representatividade. Isso sim. Mas não necessariamente uma bancada da Bíblia que esteja lá única e exclusivamente para trazer... E a gente precisa enfrentar esse discurso, né? Diretamente. Exato, gente. Seguindo então, Nádia, agora é contigo. Vamos pro Você Sabia? Porque já foi. Deixa eu mais ver aqui. A gente podia falar sobre isso aqui, ó. Nós temos essa perguntinha aqui, essa última aqui. Mas que ele já respondeu, viado. Mas, deixa eu dar uma olhada aqui, segura aí. Porque eu acho que existe um detalhe maior. Não sei se tu deu uma espiada aqui no nosso roteiro, mas detalhar sobre a questão da Constituição brasileira, como é que ela garante, além dessa questão do Estado laico, como a nossa Constituição, ela garante a proteção e a diversidade religiosa. Porque existem leis para isso, né? Consegue detalhar para a gente? Então, dentro da Constituição existem, inclusive, 2 dispositivos falando sobre o Estado laico, que ele vai expressar diretamente e garantir esse Estado laico. O primeiro é o artigo 5º, que são os direitos fundamentais, que dá aos cidadãos o direito de livre crença, de livre culto, de livre consciência. E a gente também tem o artigo 19 que estabelece a separação do Estado e da igreja, da religião. Eu acho que são os basilares, né? Hoje, quando a gente pensa em Constituição, é isso, assim. Perfeito. Então não se pode aprovar leis porque o meu pastor disse que está certo. Exatamente. Porque o meu pai de santo acha que tem que ser desse jeito. Exatamente. É isso. Olha, é isso, gente. É olha, que o óbvio tem que ser falado. É cada coisa que a gente vê que a galera... O óbvio precisa ser falado. Mas o meu pastor disse, o meu padre disse, o pai de santo disse. Calma, gente. Dá uma segurada. Dá uma segurada. Vamos agora para o momento onde a gente traz aí informações, fatos curiosos. Eu gosto. Esse é um dos que eu mais gosto, sabia? Esse quadro. E sabe que assim, ó, antes a gente tinha 1, e aí virou 2, que virou 3, mas eu também sou apegada com eu gosto quadro. Porque eu aprendo um monte de coisa com esse negócio. Eu também. Quando eu tô pesquisando ali, gente,
Gente, que legal! Eita, como tá estudada! Olha que conhecedora! É isso. Ela é conhecedora do Sato. Tu tá vendo, Você Timete? sabia? As poderosas. Você sabia? Você Você sabia? É. Agora a gente vai de você sabia. Chega aí, você sabia! Você sabia. Nádia, cadê meu Rivotril? Tu já quer começar o ano no Rivotril, mulher? Mulher! O ano nem começou, olha, o ano nem começou, mas ele já começou me atropelando. É isso. Acontece também. Qual é a primeira curiosidade? Na tela, produção, muito bem. De acordo com o censo do IBGE, o Brasil tem 579,7 mil estabelecimentos religiosos. Nossa, é muita coisa. É muita coisa. Meu Deus. Censo do IBGE é 202022, não é coisa antiga O não, Brasil viu, é um gente? país de fé. É um país de fé. Muito, muito, muito. O povo brasileiro tem desde a sua origem, né? Em todas as suas vertentes, tanto dos europeus que trouxeram o catolicismo, quanto do povo negro que foi trazido de forma escravizada, uma raiz muito de fé. Né? Os povos indígenas que já estavam aqui também já cultuavam a sua fé. Então o Brasil carrega muito disso, né, gente? E isso equivale a 286 para cada 100 mil habitantes. É muita coisa. Isso é louco. É muita muito coisa. templo religioso. Não né? é? E eu acho isso lindo. Eu acho isso muito bacana, é isso que eu falo. Eu acho isso muito positivo, sabe? A gente trabalhar, até porque a gente sabe dos desafios que a gente enfrenta no nosso país, né, gente? É isso. Tem que trabalhar muito a nossa fé Tem. mesmo. Próximo. O Brasil registrou 2.124 violações de direitos humanos relacionadas à intolerância religiosa em 2023. O número divulgado pelo Disque 100, que é o Disque Direitos Humanos, indicou um aumento de 80% na comparação com 2022. E a gente imagina aí que existam duas vertentes, dois motivos muito fortes para isso. Eu, pelo menos, imagino dessa forma. Bolsonarismo. A gente sabe que 2022, a diferença de 2022 para 2023, o bolsonarismo se revoltando contra a liberdade religiosa que o governo Lula proporciona. Com certeza. E 2, que eu acho que aí é uma coisa positiva, as pessoas estão conhecendo mais o Disque 100. Também. Estão sabendo mais da importância desse canal de denúncia. E se sentem mais seguras. Exato, elas se política sentem pública, né? Exato, elas se sentem seguras, elas sabem que o Disque 100 vai funcionar e por isso elas estão denunciando muito mais. Ainda bem. Eu acho, fonte Fran, fonte vozes da minha cabeça, mas eu percebo isso, que o Disque 100 em todas as denúncias, depois que a gestão Lula assumiu, a divulgação começou muito, né? Ampliou muito, intensificou muito. Sim. E as denúncias, de modo geral, aumentaram porque as pessoas se encorajaram a usar ele, né? O como governo canal. Lula voltou a botar os direitos humanos, né? Na agenda, na ordem do dia, cara. E isso impacta em todas as esferas do Brasil. Exato. Isso aqui é reflexo disso. Porque a gente sabe que na gestão passada a pessoa falava, eu não vou denunciar, não vai acontecer nada. Por que eu vou, Não. sabe? Eu vou... Ainda corri o risco de ser perseguido. muitas vezes. Exatamente. Exato, então eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto. Hoje nós temos novamente o Disque 100 funcionando aí, sendo divulgado e protegendo muita gente. É né? isso. Lindo demais. É isso, Lindo gente. demais. Próxima produção. A Lei 14.532 de 2023, sancionada pelo presidente Lula no ano passado, equiparou a injúria racial ao crime de racismo e também aumentou as penas para crimes de intolerância religiosa. Isso visando, claro, o fato de que a maior parte dos crimes de intolerância religiosa no Brasil são contra pessoas de religião de matriz africana, e por isso que esses dois dados estão diretamente casados um ao outro, né? Diretamente interligados. E para os crimes de intolerância religiosa, o criminoso pode pegar de 5 anos de prisão, pode pegar até 5 anos de prisão, além de ter que pagar multa. E a pena pode ser aumentada se o crime for cometido por 2 ou mais pessoas. Se for de bonde, vocês se ferram mais. Isso é importante para os racistas. Porque Fique antes dessa lei aí, era de 1 a 3 anos de prisão. Coisa Mas pouca. era possível reverter para uma multa e ponto. Ó, que absurdo. Agora Tu vai preso. Agora é 5 anos de Pensa prisão 2 vezes, né? e mais multa. a multa. Tu vai preso Exatamente, e aumentou vai pagar a multa. a punição. Exatamente isso, gente. Aumentou a punição.
Nosso presidente, né, gente? Sempre pensando. Faz o L, faz o L. Ex-presidente, não apresentamos a Gabriel, ex-presidente. Ex-presidente Luli. Gente, Luiz Inácio, que Esse é participa Luli. Quase a cena do Rei Leão, né? Luli. exatamente, Luli. Ele vem em todos os programas, porque ele gosta de participar O Divo. com a juventude. É isso. Isso, Aí você gente. senta, Luli. Deixa que eu boto ele sentadinho aqui, bonitinho, na sua cadeirinha, participando conosco, como sempre. Próximo. Olha aí, ó. Para o crime de intolerância religiosa, não cabe mais fiança e é imprescritível, gente. Importante demais Cara, ser isso é muito imprescritível. Exatamente, cara. O cara mete o louco, some. Enrola. Aí daqui a pouco vai, posta uma selfie, vem pra vida pública. Show. Pega ele. Querido, pode passar 10 anos, tu vai cumprir tua Rodou. pena. Tu vai cumprir tua pena. É isso. Que é, Importante Não demais. adianta tu Os- te esconder. não adianta, É, é que não os adianta crimes escolher. que prescrevem, eles deixam num país onde, e aí falando principalmente de crimes de racismo contra pessoas pretas, intolerância religiosa contra matriz e religião de matriz africana, essa galera branca vai viajar. Porque 5 anos vai estar prescrito, eu vou passar 5 anos lá em Miami e volto. Não, fazer que nem os terroristas, né? Ah, vou lá no Congresso, pá, vou quebrar tudo, vou pra Argentina, vou pro Paraguai. Não E adianta. a gente viu uma história dessas, né? De um que fugiu aí pra um outro país e esses tempos atrás, porque eu vou fugir, porque eu vou pra tal lugar e pipipi, popopó. Esses tempos atrás tava gravando vídeo chorando. Eu tô com problema de saúde aqui, não tem SUS, meu Uma Deus. pena. bonitão. Pois é, né, gente? Pois é. Uma pena. É engraçado que os bolsonaristas, os terroristas, depois descobriram que existe direitos humanos, né? Que passar. Menina, Queriam começa- acabar com o Sistema Único de Saúde. E agora estão sentindo... Ué, Nossa, Ué. quando eles estavam aqui, estavam presos aqui ainda, era um negócio de que nós não estamos tendo direitos humanos. Nós não temos Nossa, direito a agora banho de existe. sol. Agora existe. mas são os primeiros a querer destruir os direitos humanos. E a Exatamente. ditadura militar que vocês estão querendo. Ai, gente. É, Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? exatamente. Pois, neste momento eu estou refrescada. Próximo. Nádia, essa é contigo. Um grande texto, percebo. Olha essa história. O Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa foi instituído no Brasil pela Lei Federal número 11.635, de 27 de dezembro de 2007. Depois da morte da Ialorixá, baiana e fundadora do Ileacé Abaçá, conhecida como Mãe Gilda. Ela teve a casa e o terreiro invadidos por um grupo de outra religião. Após perseguições e agressões verbais, Mãe Gilda morreu de infarto fulminante. Essa é a história que me pega muito. Olha aqui, olha isso aqui. Tu tá vendo, Nádia? Arrepiadíssima. É muito Toda triste. arrepiada, gente. É muito. Essa é uma história Me que... pega muito. Mãe Gilda sempre presente. Presente Sempre demais. É presente. isso, assim. Quando eu vi essa história da Mãe Gilda e fui ler no detalhe, me doeu de um jeito. Pô, cara, gente. é uma tristeza tão grande, né? Que a pessoa chega a ter um infarto. Imagina o que essa mulher sentiu, né? E a tristeza de a gente só ter uma lei que nos defenda enquanto nós, povos de terreiro, depois de perder uma Ialorixá, que é a pessoa mais importante que nós temos dentro de um terreiro. A tristeza que é saber que nós tivemos que esperar morrer para que esse direito se tornasse lei. Mas que bom que é lei, não que isso tenha impedido tantos outros terreiros de serem queimados, destruídos, principalmente nos períodos de desgoverno de 2016 até 2022. Mas que bom que a gente ainda tem esse direito. E que pena que foi preciso perder uma mãe de santo para isso, né? E reforçando que esse tipo de situação ainda acontece. gente. Ainda acontece. Gente, Muito. demais. Eu posso dar 50 testemunhos aqui pra vocês. De como não dá pra bater um tamborzinho em paz. Bater um tamborzinho, negócio que irrita o ser humano. Meu Deus do céu. E não precisa nem bater o tambor. Se souberem que ali é feita a caridade através da Umbanda, do Candomblé, da Quimbanda, das religiões de matriz africana, Já é o suficiente pra já é o gente. suficiente. Mas nós continuaremos existindo, meus amores. Nós estamos isso. resistindo há mais de 500 anos, desde que vocês sequestraram a gente lá em África. É isso. Seguiremos, minha filha, aqui e bate tambor todos os dias.
É isso, gente. Nádia. Intervalo? Bora pro intervalo? Vamos, quero beber uma aguinha. Vamos se hidratar. Vamos Se nos hidrata. hidratar. Se hidrata, gente. Toma aguinha. Tomar aguinha. Por favor, Já é janeiro, se vocês não se hidratarem, eu não vou conseguir curtir o carnaval em fevereiro. Vamos estar no foco. 2 litros d'água por dia, até pra estimular o colágeno, tá? Que a gente tem que estar bonita pro carnaval. Verão tá aí, por gentileza. A gente vai pro intervalo e já volta com mais. Pode tremer, não sai daí. Tudo sobre as ações do governo Lula, os projetos que estão movimentando o Congresso e as principais informações do partido. Se é notícia para o trabalhador e para a trabalhadora, está no Jornal PT Brasil. Ao vivo, de segunda a sexta, às 13 horas, com reprise às 22 horas, direto de Brasília para todo o Brasil. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. O que é notícia no Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras está no jornal PT Brasil. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante. Também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Voltamos com mais um bloco do nosso Pode Tremer, o podcast da Juventude do PT e de todas as juventudes. Segundo bloco, né, Nádia? Seguimos com o nosso convidado mais que especial e esse tema que é muito importante de ser tratado, diversidade religiosa. Muito. Combate à intolerância religiosa. Eu tô adorando o programa de hoje, gente. Vocês estão adorando? Porque a gente tá adorando muito. E essa pergunta que vem aí é total o tema que a gente tá abordando desde o início, né, Nádia? Exatamente. Gabriel, a gente quer saber o que é intolerância religiosa. Cara, a intolerância religiosa, ela nada mais é do que a materialização de você tentar deslegitimar, de você tentar segregar, de você atacar, de você tentar tirar a importância das outras religiões, se não a sua, né? E aí eu estava fazendo algumas pesquisas, né, antes de vir para cá, e aí, de acordo com o último censo do IBGE, apenas 0,3% da população brasileira se declararam como pessoas que estão nas religiões de matrizes africanas. E isso é importante você pensar, porque eu acho que, e alguns pesquisadores inclusive apontam que é impactado essa porcentagem justamente por conta da intolerância religiosa, porque são essas pessoas que têm medo de declarar porque sabem dos riscos que elas podem sofrer, sabe? Por exemplo, recentemente aqui em Brasília, numa cidade chamada Planaltina, um terreiro foi invadido, cara, sabe? Foi, assim, vandalizado. Teve um agente da segurança pública que chegou lá e falou, isso aqui é um inferno, sabe? Tipo assim, um agente da segurança pública fazendo isso. E aí, é isso. Também a gente sabe o que está acontecendo em São Paulo, então não tem como esperar também outras coisas, né? Enfim, mas a intolerância religiosa é isso. E aí, eu queria trazer aqui que eu acho que uma forma de combater a intolerância religiosa é a construção de espaços interreligiosos. Porque eu acho que é você colocando na mesma mesa para conversar uma mãe de santo, um pai de santo, um pastor, um padre, um frei, seja quem for, várias religiões, porque é isso, a gente precisa tirar esse estigma que existe na cabeça de muitas pessoas, que as religiões elas não dialogam entre si, que é impossível ter fraternidade e companheirismo entre as religiões. Não. Inclusive, por exemplo, a Bolsa Família, ela teve ação de vários líderes religiosos, sabe?
Eles sentaram junto com o presidente Lula para construir esse programa que deu sucesso, faz sucesso, deu certo, é reproduzido em outros países. Isso mostra que quando os líderes religiosos, quando as religiões se unem para o bem, para a fraternidade, para a solidariedade, dá certo. O país avança, o Brasil ele tende a ganhar com isso, sabe? A humanidade, os direitos humanos são defendidos. Então, a forma de combater a intolerância religiosa é, a gente caminhar para a construção e a promoção de diálogos entre as religiões a partir dos movimentos, das ações de interreligiosidade. E a gente vê muitas vezes essas ações manifestadas entre as próprias religiões. Por exemplo, lá na Bahia, é muito comum nas igrejas católicas ter a lavagem das escadarias. E quem realiza isso são as mães de santo, os pais de santo. Então, existe essa integração. No Rio Grande do Sul, isso também acontece. Lembrando que o Rio Grande do Sul é o estado que mais tem casas de matriz africana no país, né? Cara, tem a Frente de Evangélicos, que eu faço parte, a gente fez um estudo que foi divulgado recentemente, que é muito interessante porque aborda um pouco disso que a gente está falando. Geralmente, as pessoas que estão nas comunidades, e aí a gente trazendo, por exemplo, pensando também que, por exemplo, as comunidades neopentecostais, elas estão em peso nas favelas, nas comunidades marginalizadas, trazendo aqui para Brasília, no Sol Nascente e na Estrutural. E aí, às vezes, a gente acredita que essas pessoas que estão nessas igrejas, elas são intolerantes. Só que a pesquisa mostrou que, na verdade, muitas vezes elas não são intolerantes. Quem são os pastores. Essas pessoas, elas estão em um espaço que existe pessoas de várias outras religiões, de matrizes africanas, que não são cristãs, ou então que resolveram não acreditam em nada. E essas pessoas, quanto mais convivem em espaços que existem pessoas de outras religiões, mais ela está aberta para essa me ajuda aí, gente. Pluralidade. Isso. Então, acho que é importante a gente ter essa comunhão, sabe? Porque isso a gente derruba e acaba com o discurso fundamentalista, que, porque ali aquela religião é do inferno, porque são demônios. Não existe isso, cara. A gente precisa vencer esse discurso que já não dá mais. Com certeza. E você pontuou a importância que os líderes religiosos tiveram para o Bolsa Família, que não é uma ação necessariamente feita diretamente para combater a intolerância religiosa ou para aumentar a nossa diversidade religiosa, mas que também cumpriu esse papel. Exatamente. Mas quais que são hoje as ações realizadas pelo governo federal para combater a intolerância religiosa? Cara, então, primeiro que é importante a gente lembrar que a gente passou por um período sombrio de trevas de um governo que não valorizava a diversidade religiosa, pelo contrário, um governo que não valorizava os direitos humanos. A gente retoma com uma gestão do governo Lula que, de fato, valoriza os direitos humanos e que, a partir disso, começou a reativar, por exemplo, eu até trouxe aqui a recriação do Comitê Nacional de Respeito à Liberdade Religiosa, que é fruto da ação, inclusive da estruturação da coordenação geral, da promoção da liberdade religiosa. O Ministério de Direitos Humanos e Cidadania tem promovido, em parceria com várias universidades, cursos voltados para esse tema. Tem a criação de projetos como, por exemplo, Respeito o Meu Terreiro. E aí, não parando aí, eu acho que é importante trazer também, porque durante as eleições, a cúpula bolsonarista estava despertando várias fake news dentro das igrejas. Lula vai fechar as igrejas. Toda vez eles tentam reativar em toda a eleição, né? Lula vai perseguir os evangélicos. E é engraçado, contém ironia, de que o governo Lula, a partir do Ministério de Desenvolvimento Social, desenvolveu um projeto chamado, um programa Acredita. Esse programa abriu edital, 70 igrejas evangélicas se demonstraram interessadas a participar desse projeto. Ora, o Lula não ia fechar as igrejas? Sabe? É o mesmo governo que em 2003 estava criando lei para facilitar a abertura de igreja. Então, é importante só trazer essa questão. Com certeza. Porque eu acho que a gente precisa sempre estar batendo nessa tecla, porque a gente acha que venceu o monstro, e o monstro vai e ressurge, renasce, e aí a gente tem que enfrentar novamente como se nada tivesse acontecido. Então, é o governo pela diversidade, é o governo que faz para as matrizes africanas, é o governo que também faz para os crentes, é o governo que pensa no Brasil inteiro, e não só em uma parte, como fazia o pai dos terroristas, né?
Ai, lindo demais. E se a galera der um Google, a galera vai ver que o presidente, ele tem foto com os líderes religiosos de todas as religiões. Porque ele é presidente de todo mundo. Inclusive, recentemente, né? E esteve com vários líderes de várias religiões, cara, mostrando, falando, olha, aqui é o espaço da diversidade, aqui é o espaço do diálogo interreligioso que faz o Brasil avançar. Porque é um país interreligioso. Da democracia. Porque nós somos um país interreligioso. E viva a democracia, né, gente? Sem anistia pros golpistas, tá? É importante sempre falar. Anistia, ditadura nunca mais. Chegou um momento, amiga. Eu quero fofoca. Eu quero fofoca. Hora da historinha. Socorro. A gente quer que você conte pra gente uma história inusitada. Uma coisa que a gente não sabe ainda. Uma fofoca que quem tá em casa não conhece ainda. Que seus amigos não conhecem. Eu me delatando ainda. Aqui, né? Por favor. Por favor. Vem aí o Segue o Fio. Depois desta bela vinheta feita pela nossa equipe, conte-nos a fofoca. Gente, eu vou trazer uma história aqui que é uma delação, né? Eu tô me entregando. Nem é premiada. Me colocaram... Não, e não é premiada, pelo contrário. Foi, mas ele vai delatar. Ele vai. Em um momento da minha vida, fui seminarista. Ia ser pastor. E aí... Ai, cara. E aí eu tava fazendo um estágio lá no Pará, desse meu seminário, desse meu curso de teologia. E aí tinha encerrado o estágio, eu tava lá no Ver o Peso, sozinho, tomando uma cervejinha. Sim, gente, crente bebe cerveja, inclusive eu gosto. Se vocês quiserem me presentear também, tá? Cerveja de pagode é com ele mesmo. É comigo mesmo. Cara, você é doido. Eu tenho certeza, Nádia, e Fran, que lá no céu tem pagode, mano. Não tem como não ter. Lá tem coisa boa, se tem coisa boa, tem pagode. Coral de anjos cantou. Essa aí vai É isso. Se tem coisa boa, tem pagode. Exatamente. É isso. E eu vou estar tocando, né? Sou um anjo, Gabriel, né? Então, eu vou estar lá na... Coral de anjos. Exatamente. Para de fugir da fofoca, conta a história. Aí, eu tentando fugir aqui, né? Tá tentando desviar do assunto. Aí estava eu lá no Ver o Peso, tomando uma cervejinha, sozinho, curtindo a minha solitude pós-estágio. E aí, ao lado, tinha uma mesa com 3 pessoas. Essas 3 pessoas viram que eu tava sozinho, foram lá, né? Você tá sozinho? Falei, tô. Falei, senta com a gente. Sentei lá. E aí, conversa vai, conversa vem. O que você tá fazendo aqui no Pará? Tô vendo que seu sotaque não é daqui. Falei, gente, é porque eu vim a trabalho. Eu não queria falar, tem todo o estigma, né? De que, porque evangélico é fundamentalista. E eu com preguiça de tentar explicar que eu não sou fundamentalista, que existem outros evangélicos, falei, eu vou para outro caminho. Então, eu sou do IBGE e tô fazendo uma pesquisa aqui no Pará. Estava entre os ribeirinhos fazendo pesquisa. Mas lançou uma fake news pesada. Ele foi longe, inclusive. Cara, nunca um ditado foi tão assertivo na minha vida. A mentira, ela teve uma perna curtíssima, acho que milésimos de segundos. Porque na mesma mesa tinha uma mulher que era servidora do IBGE. Meu Deus! Cara, desmascarado. E ele podia inventar qualquer coisa. Ele falou justamente. Tinha tanta coisa. Aquele povo, ele podia ser tanta coisa. Eu não imaginaria que alguém ali fosse do IBGE. É tipo assim, jamais. Deus falando, eu vou constranger ele. Quer mentir? Mentira, vai, cara. Cara, e aí eu sei que essa mulher começou a me fazer várias perguntas. E aí eu, né, muito liso, fui saindo aqui, né? Ver o Peso foi fechando, foi escurecendo. Vamos para outro bar. Fomos. Chegando lá... Continuou, não continuei. Eu tentei. Eu confiei na minha capacidade de ser escorregadio, de ser liso, mas eu acho que eu confiei demais. E essa mulher foi percebendo. E aí tinha um rapaz e uma outra mulher lá, que aí eles estavam super com a minha cara e tal, porque eles não tinham percebido. Mas também a mulher do IBGE, não? E eu só olhando na cara dela assim, né, e olhando assim, eu falei, cara, ela tá tentando me pegar. Pelo, assim, né, na mentira. Aí foi ficando muito hostil aquele clima. Aí eu falei, cara, tá legal aqui, mas eu tenho que ir embora, senão eu vou ser... desmascarado. Aí eu falei, gente, tá ficando tarde, amanhã de manhã tem um voo muito cedo, preciso ir embora. E aí, detalhe, eu e o pessoal lá, a gente tinha se seguido no Instagram, né? Aí eu falei, eles vão entrar no meu Instagram, vão ver meus posts, vão ver que eu tava mentindo e vão me desmascarar. Olha, não era você que era do IBGE, você é seminarista, vai ser pastor, aí que coisa... Eu falei, cheguei lá no hotel,
Parei de seguir todo mundo, fiz que todo mundo parasse. Bloqueou todo mundo. Segui a vida como se nada tivesse acontecido. Gente, não mintam, viu? Porque a mentira tem perna curta. Você, moça do IBGE. Era mentira. Não, Já pensou? Ela tá vendo e lembra? Falando, meu Deus, é esse Era esse garoto mentiroso. Ele podia ter inventado qualquer coisa. Eu sou jornalista. Amiga, mas tu vai achar que alguém é do IBGE? Eu não ia achar que a pessoa é do IBGE. Não, mas Deus veio pra dar-lhe uma chinela. Não, na cara. Foi uma chinela. Na cara. Foi uma humilhação. E a cerveja tava... Eu tive que parar de tomar cerveja. Pra mim é um peso muito grande. Tá vendo que a mentira causa? Tapa de luva. Não mintam, gente. Não mintam. Não mintam, crianças. Não mintam. Passada, chocada. Só pra não dizer que queria ser pastor. E por fim não virou nem pastor, nem do IBGE. Não foi nada disso. Outros rumos foram tomados. Esse foi o dia que ele decidiu não ser. É isso, não. Nossa, gente. Não mintam, crianças. Não mintam. Exatamente. Vocês viram que a mentira tem perna curta, muito, né? Não, essa foi curtíssima. Essa foi curtíssima. Essa foi cruel. Na mesa, gente. Na mesa, aqui junto. Já pensou? E a mulher sacou muito, né? Sacou muito. Ela foi muito rata, mano. Foi muito, sabe? Ai, gente, socorro. Não, e ela perguntando, você conhece fulano de tal? E eu só mudando de assunto, sabe? Aí eu fingia que não escutava e tal. Deslizando como um lambari. Não sei quem é pior, se ele que foi liso ou a mulher que foi rata. A mulher foi ligeira. Sim, ela foi muito. Foi ligeira. Foi muito ligeira. E, não mintam para as pessoas do IBGE. Elas sabem. Elas sabem quando você vê. Elas podem te desmascarar. Elas sabem. Gabriel, tu sabia que a gente tem um WhatsApp aqui no Pode Tremer? Que é tecnologia, querido. Pois é, que é tecnologia. Vem de zap. Vem de zap. Vem de zap, exatamente, né, Nádia? Onde a galera pode mandar suas mensagens. Quem mais, Nádia? A galera pode mandar mensagem, pode mandar vídeo, pode mandar quem que vocês querem ver aqui conversando com a gente, pode mandar assuntos que vocês querem que a gente fale sobre eles. Manda foto com o Lula, a gente adora ver as fotos de vocês com o Lula. Mandem as histórias também constrangedoras de vocês. Exato. A gente foi cobrada esses dias pelo ministro do Namoro, pelo Zeca Dirceu, que nos cobrou, que ele sabe que a gente fica pedindo currículo pro Ministério do Namoro aqui neste programa, e ele quer vir aqui para falar com a gente sobre o Ministério do Namoro também, além de outras coisas. Então, continue mandando os currículos que o ministro está tendo acesso. O ministro está verificando currículo por currículo. Ele está tendo acesso, gente. A gente foi cobrado dele sobre isso. Ele está tendo acesso aos currículos do Ministério do Namoro. Promete e faz. Esse governo é bom demais, né, gente? Ele prometeu que ele vai desencalhar eu e a Fran. Vai. Deus está no comando. A gente já está em 2025. Até um ano já. Então, a esperança. Um ano que toda quinta-feira nós vemos aqui na TVPT pedir pra vocês desencalhadas. Há um ano. É como diz a Bíblia, a fé move montanhas, né? Então, isso. Vamos. Estamos na fé aqui. Eu queria que ela movesse só um contatinho. Não precisava nem dar uma montanha inteira. Desde junho de 2024, estamos aqui mobilizando, movimentando essa fé, né, Nádia? Não vai dar certo. Você não quer passar o dia dos namorados? Não quero passar o dia dos namorados. Amiga, aborta esse comentário aí, deixa assim, abafa. Mas mais o currículo. Exato. Que test drive a gente faz. Lembrando que o Pode Tremer é transmitido toda quinta-feira às 18 horas no PTSat, canal 1313, no YouTube, na Rádio PT e também nas plataformas de streaming, onde o PT tá, né? Tá no Spotify, tá em várias plataformas aí, a galera pode nos acompanhar, viu, gente? Já sabe a regra, vai lá malhar a sua bunda pra ficar gostosa ouvindo o Pode Tremer. Fica gostosa e inteligente. Membros inferiores, membros superiores. E inteligentes. Inteligentes, cultos. Cultos. Exatamente. E nós temos reprise também. Toda terça-feira, 18 horas, que é pra vocês não ficarem com saudades. É isso, Nádia. É o fim? É o fim. É hora de Chegamos dar tchau. Ao fim, é hora tá de dar tchau. Sim. Como é que é? Qual é o fim, hein? Pagode. Samba, amigo. É, um pagodezinho. Puxa, chegamos ao fim, tá doendo sim. Ai, chega a primeira voz. Essa galera tá romântica demais pro ano novo. É o governo Lula. É o governo do amor. Eu tô esperando o Ministério do Namoro. O ministro vai vir aqui, Tô esperando essa ação. O ministro vai sentar nessa cadeira, nós vamos cobrar dele. Cadê? Vamos fazer nossas reivindicações. Exatamente. Amigo, muito obrigada, Gabriel. Ai, gente, muito obrigado. Foi muito bom esse papo, viu?
A gente amou. E... Volte sempre. Quer falar? Portas abertas, viu? O Pode Tremer é a casa da juventude do PT e da É bom demais a juventude, né? Que juventude linda. Esse espaço maravilhoso. Esquece. A Nádia sempre só a juventude coruja. do PT que tem um podcast. A nossa secretária, poderosa Nádia. Só a juventude do PT que tem um podcast, só o PT que tem uma TV, simplesmente o maior partido da América Latina. É isso, né, gente? Esquece, né? Esquece. Tá estourado. Esquece. E nós temos o quê? Pra encerrar o programa todos os dias, nós temos o quê? Uma frase. Isso. Porque aqui também é cultura. Que também é um negócio chique, um negócio intelectual. Entendeu? E, não amiga, é só besteira. E eu deixei essa frase pra ti. Eu vou falar a frase. Tu viu que? Olha essa frase, não olha de quem é. Eu deixei pra ti essa frase. E aí, quem amiga? é? Spoiler. Vou falar só no final, meu querido. Isso daqui forte, viu? Forte. Olha que coisa linda. Cadê? Eu quero fazer na fechada, produção. Fecha aqui na Nádia. Nem sempre sou eu que vou ler esse negócio. Então, quando sou eu que leio, eu quero proximidade com vocês. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. O grande. Frase de Nelson Eu amo Mandela, essa frase. gente. Viva Mandela. Viva Mandela. É isso, viva. É isso, gente. isso. Nos despedimos de vocês neste momento. Lembrando Até que semana que vem. Semana que vem tem mais. Quinta-feira, 18 horas. Terça-feira, 18 horas. Exato! Continuem com a gente, ligados aqui na programação da TV PT, da Rádio PT, do PT Sat. Continua com a gente. Semana que vem tem mais Pode Tremer. Tchau! Beijo! Tchau.